Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Começa hoje um ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas. Hoje, nos estúdios da Sintonia, recebemos o candidato do LIVRE, Filipe Honório. Nasceu em Leiria, é licenciado em Gestão e mestre em Relações Internacionais, com especialização em Estudos Europeus. Trabalhou como técnico superior da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Atualmente é tesoureiro nacional do Partido LIVRE. Vive em São João da Madeira. Filipe Honório, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Antes de mais, obrigada pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu é que tenho de aceitar também o convite e a disponibilidade, e muito obrigado à Rádio Sintonia, é um prazer estar aqui. É uma estreia do LIVRE nas eleições autárquicas em Santa Maria da Feira. Primeira pergunta que se impõe, o que é que motiva esta candidatura do Filipe Honório? É uma candidatura bastante importante. Nós, nas últimas eleições autárquicas, o LIVRE infelizmente não apresentou nenhuma candidatura autárquica no distrito de Aveiro, e desta vez estamos com 3 candidaturas autárquicas bastante importantes, sendo uma delas aqui em Santa Maria da Feira. Como disse, eu sou natural de Leiria, já vim viver para a Feira em 2017 e, portanto, acaba por ser já uma segunda casa para mim. Foi também aqui que fui trabalhando, depois trabalhei em desenvolvimento local, na área de fundos europeus, depois também no município de Santa Maria da Feira, como referiu. E há aqui um dado importante, que é, quando eu vim para Santa Maria da Feira, nós no LIVRE ainda não tínhamos um núcleo distrital, não tínhamos esta organização, esta estrutura. Hoje em dia estamos noutras condições, e estamos também nas condições que percebemos, até pelos resultados eleitorais que vamos tendo em eleições legislativas, noutros tipos de eleições, e também por aquilo que ouvimos das próprias pessoas, é que o LIVRE também faz falta, e faz falta também a nível local e nas propostas locais. Nós já temos esse histórico noutros municípios, com representação autárquica noutros municípios, como Lisboa, como Oeiras, Felgueiras, e percebemos que as pessoas respondem positivamente às propostas que trazemos, seja na área ambiental, depois seja na área social. Há várias propostas que as pessoas percebem que são importantes e, portanto, fazia todo o sentido ter agora a candidatura autárquica, havendo essas condições, havendo também esse sentido que realmente ninguém iria apresentar as ideias que o LIVRE pode trazer para a mesa, e é por isso que estamos aqui com esta candidatura, com uma equipa e com força, não só a candidatura à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, mas também a 3 freguesias bastante importantes do Concelho. Exatamente. Vamos também descortinar as ideias que o LIVRE traz para esta campanha autárquica em Santa Maria da Feira, mas a título mais pessoal, Filipe Honório, o que é que o puxou também para encabeçar esta candidatura à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira? Já tinha sido cabeça de lista por Aveiro, pelo LIVRE, nas últimas eleições legislativas antecipadas. Sim, é verdade. Nós, no LIVRE, enfim, cada partido tem o seu método de escolha de candidatos e de candidatas. No LIVRE nós fazemos eleições primárias, que no fundo convidamos também à participação não só de membros e apoiantes do próprio partido, como depois também de pessoas independentes que se revejam nos princípios, nas nossas propostas, e passamos por esse processo. Eu coloquei-me também, mais uma vez, à disposição. Achei que também era importante aceitar esse desafio e colocar-me também à disposição desse desafio, não só pelo partido, mas também por aquilo que vou vendo, não é? Eu lidei muito tempo e a nível profissional com várias realidades, seja junto das empresas, das associações, mesmo das pessoas, e daquilo que vou ouvindo, como pessoa também interessada nas questões públicas e nos problemas que vamos tendo, e portanto achei que faria todo o sentido disponibilizar-me também para isso. Tive a confiança das pessoas que votaram para encabeçar a lista, e é com esse espírito também de missão que me apresento com grande entusiasmo. Vai ser uma estreia e que acreditamos, é num contexto difícil, mas que acreditamos que as pessoas vão responder positivamente às nossas propostas. Exato, como referiu há pouco, o LIVRE tem também candidaturas à Assembleia Municipal e também às Assembleias de Freguesia de Argoncilho, Lourosa, e à União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo. Quais são os objetivos do LIVRE em Santa Maria da Feira, ou seja, o que é que seria um bom resultado para o partido nestas autárquicas? Nós sabemos que há uma dinâmica bastante própria das eleições autárquicas e que é completamente diferente de outro tipo de eleições, que o nosso maior objetivo é trazer as propostas para o desenvolvimento local, aquelas de proximidade que muitas das vezes falamos do acesso a serviços públicos, coisas tão simples como a melhoria de passeios para que as pessoas mais idosas consigam aceder aos seus centros de saúde, por exemplo. Estamos a falar destas propostas muito concretas que mexem no dia-a-dia das pessoas e naquilo que é a sua vivência, nas suas deslocações próprias. E, portanto, um dos primeiros objetivos é esse, é o primeiro ato eleitoral autárquico em que o LIVRE se apresenta no distrito, e é importante darmos a conhecer as propostas que temos e com isso continuar um caminho que tem sido de implementação. Dar esta nota que eu acho que também
é importante. Eu acho que não estou a cometer aqui nenhum erro, mas eu não me recordo de nenhum partido. O LIVRE já concorre a eleições desde 2015 e não me recordo de um outro partido que em sucessivas eleições, nomeadamente legislativas, tenha vindo a crescer, não é? E o LIVRE tem feito esse caminho mais de uma década em que vai crescendo, pouco a pouco, de forma bastante também humilde, ou seja, temos noção que o crescimento é bastante lento. Nesta década tivemos partidos que surgiram e que têm até votações maiores que o LIVRE, mas temos também esta noção que é um caminho, um percurso bastante consolidado. As pessoas que vêm ter connosco dizem-nos, eu gostei de vocês, já vos acompanho há bastante tempo e está na hora de fazer alguma coisa, não é? E, portanto, este objetivo também, não só de conhecer e de envolver cada vez mais pessoas que nunca tiveram participação política e partidária, aliás, noutro partido político, e que vêm ter com o LIVRE pela primeira vez, seja pessoas com 20 anos, seja pessoas com 40, ou às vezes com 60 anos, e que percebem que está na altura de fazer alguma coisa e escolhem o LIVRE para também ajudar o país, ajudar a sua terra, ajudar a sua cidade. E isso também é um caminho bastante importante. Obviamente que para depois implementar as ideias do LIVRE, não há nada como ter autarcas e eleitos do LIVRE, não é? Só o LIVRE é que poderá implementar as medidas que defende. E, portanto, isso é essencial para realmente, se as pessoas gostam das propostas, se revêem nelas, se acham que é importante, que são importantes para as suas vidas, devem votar, obviamente, no LIVRE para que consigamos autarcas que consigam defendê-las, apresentá-las, discuti-las, até de uma perspectiva. Vivemos tempos, às vezes, um bocadinho bastante acicatados, às vezes, à falta de melhor palavra, e trazer esse diálogo para cima da mesa, trazer as propostas e perceber como podemos implementá-las. Sabemos que outros candidatos têm ideias diferentes, representam projetos diferentes, mas ainda assim acho que há terreno e há espaço para diálogo e para implementar medidas que às vezes basta um autarca para as implementar. E isso é um caminho bastante importante. Eu diria que estes são os nossos principais objetivos e que esperamos que sejam bem recebidos. Mas esperam eleger então nestes 5 órgãos a que se candidatam, é isso? Representantes? Há sempre essa expectativa de conseguir a representação que transforma as políticas não só das nossas bocas, do papel, para a realidade concreta, e portanto para isso precisamos desses autarcas, e temos a expectativa também de eleger autarcas um pouco por todo o país. A feira não será exceção para pôr em prática essas medidas e as propostas que trazemos para a frente. Claro, sendo esta uma estreia no Conselho, o LIVRE pode ser vítima do voto útil? Sabemos que as autárquicas, aliás, decorre da própria lei eleitoral, enquanto que em eleições legislativas, apesar de tudo, há a posteriori das eleições em que cada partido pode correr de forma isolada, e depois já a posteriori no Parlamento, acordos, seja eles de que forma for, que possibilitem uma governação, não é? E nós vimos isso em 2015, nomeadamente, em que há uma força política que tem mais votos, mas ainda assim há um entendimento com outros partidos que têm uma maioria parlamentar e conseguem formar uma solução de governo. Decorre da lei que em autárquicas não é assim. A força mais votada, a que tiver mais um voto que seja que outra qualquer força política, ou que todas as outras, acaba por ter a presidência da Câmara, não é? E depois isso cria uma dinâmica. Vimos isso, um caso claríssimo de 2021, das eleições de 2021, foi o caso de Lisboa, em que há uma maioria até bastante expressiva. Eu penso que serão 10 vereadores à esquerda, enquanto que a coligação que governa, liderada por Carlos Moedas, tem 7 vereadores, não é? Portanto, há uma maioria à esquerda, enquanto que há uma governação à direita. Sabemos que há este peso no voto, não é? Porque as pessoas percebem que um voto pode fazer a diferença. E que a escolha para presidente muitas das vezes é ou uma força ou outra, enfim, 2, 3 forças políticas, e percebem isso, e isso vê-se, aliás, também nos resultados eleitorais. Há sempre diferenças entre aquilo que é uma votação para uma Câmara Municipal e para uma Assembleia Municipal. Compreendemos essa pressão. Em todo o caso, eu acho que, em particular, e na situação política que atravessamos também aqui no Conselho, acho que as pessoas também olham com esse espírito de abertura para perceber que propostas novas vêm. Nós tivemos um presidente durante bastante tempo e que acabou por lhe suceder outro que se está a candidatar, em boa verdade, e, portanto, por um lado, são todos pela primeira vez candidatos a presidente, ou pelo menos buscam um primeiro mandato. E eu acho que isso também vai trazer aqui alguma escolha e alguma abertura também por parte das pessoas a perceber as propostas e perceber que caminho querem de futuro
para Santa Maria da Feira, e acho que aí o livro pode ter uma palavra a dizer. Muito bem, vamos olhar para as propostas do livro. O Filipe Honório afirma que esta candidatura tem como objetivo apresentar soluções para os problemas das pessoas. Nesta ótica, quais são, em traços gerais, depois podemos aprofundar alguns dos temas, os grandes desafios para o Concelho de Santa Maria da Feira e que soluções é que o livro se propõe a implementar ou a apresentar para mudar o rumo das coisas? Sim, o Concelho, se nós formos olhar, por exemplo, para os dados do INE, dos censos, dos últimos censos respeitantes a 2021, nós percebemos que o Concelho perdeu população face a 2011. Não é? Estes censos são feitos década a década, e isto é a primeira vez que acontece em dezenas de anos. Não tinha paralelo o Concelho perder população, e portanto isto acho que é um dado bastante significativo daquilo que temos para o futuro. Porquê é que estamos a perder população? Porquê é que as pessoas estão a sair de Santa Maria da Feira? É sinal que algo também não está assim tão bem. Nem tudo está péssimo, também não vale a pena de cavar uma trincheira política onde ela não existe. Santa Maria da Feira tem condições privilegiadas, seja de localização geográfica, daquilo que é o seu património cultural, gastronómico, etc. Mas há aqui dados que são preocupantes. Nós vemos com preocupação, por exemplo, o preço da habitação, que continua a subir. Nós temos apartamentos T2 a mais de 200 mil euros em Santa Maria da Feira. É incomportável, impensável para uma família hoje em dia. Uma família, vamos assumir, de 2 jovens que começaram a trabalhar, que entretanto querem a sua independência, querem formar o seu projeto de vida, seja qual for, seja iniciar uma família, seja ter um projeto empresarial próprio, seja iniciar uma companhia de dança, seja qual for esse projeto, esbarram-se logo com o preço da habitação. E o preço não só no arrendamento, como também na compra e da dificuldade de acesso muitas vezes a crédito na banca e tudo o que isso comporta, que é bastante oneroso e incomportável para algumas famílias. Portanto, a questão da habitação é uma primordial. Nós depois temos outras dinâmicas que vemos com bastante preocupação. Nós temos um património natural bastante importante e vemos, ano após ano, este património natural ser ameaçado um pouco por todo o país e, portanto, também temos de trabalhar nesse sentido, e falo, obviamente, daquilo que é o património florestal, também do Concelho, e o património ambiental. Temos várias ameaças, já descargas poluentes no Rio Ima, nomeadamente, e, portanto, temos de olhar para este património natural com bastante afinco, e temos as questões também da mobilidade, que são bastante importantes e que, infelizmente, ainda padecem de alguns problemas, pese embora algumas transformações tenham ocorrido nos últimos anos, mas que ainda não vão ao encontro daquilo que são as reais necessidades. E há depois uma dinâmica. O Concelho é bastante grande no seu número de freguesias, geograficamente, com uma população bastante dispersa, e isto acarreta desafios. Estes desafios de coesão do próprio Concelho também são bastante importantes. A verdade é que o Concelho é um grande concelho em termos populacionais, mais de 130 mil pessoas, mas Sim. Depois, em termos urbanos, não temos centros urbanos com grandes dimensões. Não é? Temos 3 cidades no Concelho, há poucos concelhos, se calhar, que o tenham com esta dimensão. E temos estes problemas de coesão que também temos de trabalhar. Isto depois faz-se sobre vários aspectos. Não queria alongar demasiado, mas há Sim. aspectos a nível... Podemos depois abordar também esta questão da coesão territorial, que é uma das questões. Da produção, da cultura, a nível económico, que depois aqui se estende-se por vários capítulos, que é também importante abordar. Muito bem, vamos falar sobre a habitação. É um dos temas que está no topo das preocupações das famílias portuguesas, também das famílias feirenses, naturalmente. Que propostas é que o LIVRE apresenta para garantir o acesso a uma habitação digna e acessível em Santa Maria da Feira, Filipe? Sim, a habitação tem sido um dos principais problemas, porque é bastante, eu diria até quase cruel, não é? Porque era aquilo que eu dizia há pouco, desta necessidade absoluta de toda a gente precisar deste acesso à habitação para iniciar o projeto de vida que quiser. Nós, neste momento, a título de exemplo, e nós temos isto também presente naquilo que é a estratégia local de habitação, que é o município que produziu este documento e que identifica, nomeadamente, aquilo que é a habitação pública disponível no município. Nós estamos a falar, lá está, de um município com mais de 130 mil pessoas, e aquilo que nós temos é cerca de 773 focos de habitação social, portanto, habitação pública. São pouco mais de 700 casas disponíveis para este efeito. E se nós formos a ver, isto é os dados do município, quase 700, ou seja, a grande maioria desta habitação social foi construída no final dos anos 90, início dos anos 2000. Tem neste momento toda esta habitação em específico, mais de 20 anos desde que foi construída. E, portanto, percebemos que, pese embora tenha havido este investimento até no passado,
Ao longo dos anos, esse investimento deixou de acontecer. Tivemos agora, nomeadamente com o PRR, esse reforço também até de verbas a nível europeu para não só reforçar alguma habitação que existia, que precisava nomeadamente de obras de requalificação, etc. Mas há aqui uma estratégia que tem falhado ou que, por outra, não tem existido, que é desta habitação e do papel dos municípios na questão da habitação. Nós temos isto previsto e muito claro na própria Constituição, da questão do direito à habitação e do envolvimento dos municípios. Nós temos várias ferramentas que podemos usar. Um dos primeiros objetivos da nossa candidatura é realmente este aumento da habitação pública. E a partir deste não apenas habitação objetivo, social, mas também habitação a preços acessíveis, por exemplo, para jovens casais, pessoas que estão a começar a sua vida de forma independente? É que já passámos essa urgência até da habitação para pessoas com mais dificuldades, carências económicas, nomeadamente, e aquelas situações que nós reconhecíamos até aqui há uns anos como as mais graves e as mais urgentes. É que neste momento já é também a classe média que tem dificuldade no acesso à habitação e, portanto, nós, quando tivemos a pandemia de Covid, nós percebemos que era uma emergência e que tínhamos de ter medidas extraordinárias para combater essa emergência. Na habitação, nós temos de perceber que isto é realmente uma emergência social e que também temos de ter medidas reforçadas para mitigar este problema. Nós temos de aumentar a habitação pública, isso é um dos objetivos. Nós temos uma percentagem de habitação pública que é das mais baixas da Europa, 2%. Nós temos outras cidades com percentagens elevadíssimas, o caso de Viena, que estará à volta dos 30% de habitação pública, e nós temos de olhar para a habitação com esta capacidade de intervenção pública, que não tem de se esgotar no Estado. E é aqui que entram as ferramentas para alcançar este objetivo da habitação pública. O que é que nós podemos fazer? Não só o próprio município pode também ter o património disponível, e havendo disponibilidade financeira que vai tendo, pode haver este investimento na habitação, como também pode incentivar instrumentos como as cooperativas de habitação. Foi um dos grandes instrumentos que permitiu acabar com as barracas na Lisboa dos anos 70 pós-ditadura. Foi um dos grandes instrumentos que permitiu a muita gente de classe bastante baixa ter acesso à habitação e podemos voltar a reintroduzir. Nós também temos cooperativas de habitação aqui no concelho, mas eu penso que estará abaixo das 10 habitações disponíveis a nível de cooperativas de habitação, que é um instrumento que não só permite baixar os preços, e estes instrumentos permitem baixar os preços da habitação que estamos a disponibilizar, como permitem depois também aliviar aquilo que é o próprio mercado, porque permite dar resposta a muitas pessoas que estão à procura de habitação e que por outra via a conseguem, portanto, por aí também conseguimos arrefecer um pouco a subida dos preços da habitação. Agora, sabemos que isto não é um caminho fácil, não vale a pena vender não há as soluções medidas. Milagrosas. Não vai haver, e quem as disser ou tem de apresentar as soluções muito concretas ou então tem sérias dúvidas da razoabilidade dessas propostas, porque sabemos, isto é óbvio para toda a gente, demora tempo a construir a habitação, demora tempo a disponibilizá-la, a encontrar também estes mecanismos certos. Nós temos as situações de emergência e, aliás, até a nível nacional o LIVRE já tinha apresentado uma proposta de um fundo de emergência para a habitação, para garantir que também pessoas não perdiam as casas que já tinham, situações mais urgentes e muitas situações dramáticas, mas temos de começar já a trabalhar nestas soluções. E é isto que nós temos de encontrar, este investimento público, e aqui o investimento público pode até mobilizar também aquilo que seja investimento privado para solucionar estas questões que são, quer dizer, essenciais para nós termos uma vida. Mais uma vez reforço, o Concelho perdeu cerca de 4.000 pessoas em 10 anos, arriscamos a que a próxima década também seja novamente perda de população e acredito que ninguém queira isso. Muito bem, vamos passar da habitação para a mobilidade, é outra das preocupações do LIVRE nesta candidatura à Santa Maria da Feira. Falando sobre a questão da mobilidade, temos vários problemas, alguns até aqui mesmo da cidade da Feira, basta circular na hora de ponta e perceber o inferno que pode ser estar preso no trânsito durante bastante tempo. Que medidas é que o LIVRE apresenta? Como é que olha também para o chamado projeto do Túnel da Cruz, uma obra que a cidade aguarda há mais de 30 anos? Qual é a posição do LIVRE em relação a esta matéria? Sim, até esse exemplo do Túnel da Cruz é bastante paradigmático também para olhar um pouco para isto, ou seja, para perceber como é que também chegamos aqui. E a Feira, o Concelho, é tanto vítima como tantos outros foram disto, que foi... Olhámos durante muito tempo para o automóvel como absolutamente central naquilo que era a mobilidade no espaço urbano, no espaço das nossas cidades, dos nossos concelhos e, portanto, criámos também aquilo que é o nosso espaço público de acordo com isso, não é? O caso do Túnel da Cruz é paradigmático, que temos uma estrada nacional que, no fundo, corta, já nem digo o concelho, corta a cidade a meio e não criámos formas de garantir que a mobilidade poderia continuar a existir sem que estivesse agarrada ao automóvel. Quem vem de expresso do Sul
Sul, por exemplo, para Santa Maria da Feira, aquilo que lhe vai acontecer é que desembarca do lado norte da Nacional, ali ao pé da entrada da autoestrada, e depois não tem nenhuma solução para se deslocar para o outro lado da Estrada Nacional, ou seja, para a zona da Cruz. Aquilo que vai ter de fazer é de andar vários metros, quilómetros mesmo, até à zona do hospital, para conseguir contornar, se quiser ir, por exemplo, para a zona da Cruz, ou então faz aquilo que muita gente faz, que é uma travessia bastante perigosa, a via nacional, em que não há nenhuma solução. Estou a falar de uma solução tão básica como uma ponte aérea, por exemplo, para as pessoas se poderem deslocar. E, portanto, esta construção à volta do automóvel trouxe estes desafios que hoje sentimos bastante o impacto deles. Agora, nós temos de fazer este caminho de não só criar cidades, espaços públicos que sejam mais amigos daquilo que é uma mobilidade suave, seja uma mobilidade a pé, seja uma mobilidade como nós já tivemos e continuamos a ter, aliás, por exemplo, a questão das trotinetes elétricas, mas que ainda assim é bastante difícil, no espaço que nós fomos criando público, de fazer viagens em segurança, porque não temos vias específicas para isso, temos bastante estacionamento para viaturas à beira das estradas, o que também dificulta, às vezes, a saída de carros, esse meio de transporte, porque acaba por ser bastante perigoso. Portanto, todo o espaço público foi desenhado desta forma. Agora, mais uma vez, como a habitação, temos de olhar para a realidade que temos, e esta realidade que temos não tem de ser inimiga daquilo que queremos no futuro. O que é que nós podemos fazer a partir daqui? Começar a intervir no espaço público com isto presente, porque a verdade é que continuamos a ter obra pública, nomeadamente melhorias de estradas, que depois não têm em consideração que temos de ter outro tipo de mobilidade. Não basta guardar aquilo que já temos, ou preservar, manter aquilo que já tínhamos. Precisamos de pensar noutro tipo de mobilidade. E que tipo de mobilidade ou que tipo de obras é que podem acompanhar esses, sobretudo, se calhar, alcatroamentos que vão existindo pelas estradas? Sim, a verdade é que nós temos bastantes... O Túnel da Cruz é, por exemplo, o exemplo disso, não é? A própria obra, ou aquilo que está previsto, é a manutenção daquilo que já temos. Não estou a dizer que não seja preciso, mas é a visão da obra pública que nós temos para a mobilidade, é no fundo essa, é como é que podemos melhorar o transporte de carro, mais uma vez. Nós podemos criar, em primeiro lugar, temos a UNIR, que foi uma novidade que tivemos neste último mandato, e que ainda assim é uma solução que acaba por ser intermunicipal, e percebemos também que há umas dinâmicas que em muitas situações não teve em consideração algumas dinâmicas locais específicas, nomeadamente os ciclos de mobilidade das próprias pessoas que já se deslocavam, isto intraconcelho, entre freguesias, e que, portanto, não tem isso em consideração. É preciso novamente também rever este tipo de mobilidade que garanta que os transportes são fiáveis, porque não podemos dizer que as pessoas não querem andar de autocarro se eu, quando quero andar de autocarro, tenho de esperar 15, 20, 30 minutos porque o autocarro não apareceu no horário que era suposto, porque o autocarro está cheio. Nós precisamos criar condições para que ele seja fiável, para que as pessoas que queiram ir para o trabalho saibam que possam contar com o autocarro para chegar a horas. E, portanto, até porque fala desta questão dos transportes públicos, permita-me colocar também a questão. A UNIR está a operar desde dezembro de 2023, arrancou com muitos problemas, muitas queixas dos utilizadores, algumas persistem nos dias de hoje, se bem que a rede estabilizou atualmente, mas vários autarcas, presidentes de junta de freguesia do Conselho, afirmam que a UNIR não veio trazer uma verdadeira revolução da mobilidade no transporte entre as próprias freguesias, não há reforço das linhas, nem reforço dos horários. Como é que se consegue transformar a mobilidade do ponto de vista de utilizar o transporte público se depois as opções é um autocarro que parte às 7 da manhã e que só volta às 7 da tarde ou às 8 da noite? É essa a realidade que infelizmente temos, e ainda para mais quando temos uma população que muitas das vezes está bastante dependente do transporte público, população essa que às vezes tem mais dificuldades de locomoção, nomeadamente pessoas mais idosas, que às vezes têm mais dificuldade até na sua própria mobilidade, e portanto ainda é mais um desafio que têm para ir à consulta no médico, para ir à mercearia, etc. Aquilo que deve haver em primeiro lugar, lá está, nós temos o que temos e portanto temos de lidar com esta realidade, e é tentar melhorar estes percursos, os meios e equipamentos que existem também disponíveis para a frequência do próprio transporte, e perceber como é que isto pode ser feito dentro da UNIR. Caso não seja, e aliás é uma solução bastante melhor, porque cria escala e, portanto, uma solução intermunicipal teoricamente seria o ideal, sendo que essa solução tem de garantir estas sensibilidades locais e garantir que este transporte entre freguesias dentro do Conselho é assegurado. Se não for, o município também não se pode demitir dessa responsabilidade, e também garantir que tem meios próprios e meios de transporte próprios que consigam reforçar, complementar a rede já existente. E isto tem de ser observado. Nós temos de olhar para as necessidades que temos e responder perante elas. Não podemos simplesmente dizer que temos aqui um projeto
novo, uma rede melhorada, reforçada, mas que depois, na prática, continua a não dar resposta às necessidades. Temos de o garantir e temos de garantir que as construções, como estava a dizer há pouco, garantem não só segurança para peões, nomeadamente temos ainda muitas estradas que não têm sequer passeios e tornam-se bastante perigosas. Nós temos também a questão das vias cicláveis e que, neste momento, encontram-se ainda incompletas no próprio município e, mais uma vez, aqui a fiabilidade dos próprios meios de transporte. Se eu utilizo o carro e se eu quero ir daqui do centro da feira para Lourosa, mas tenho ali uma estrada que acaba a meio, eu não vou usar o automóvel, porque eu não consigo, na verdade e na prática, chegar ao automóvel a Lourosa. Isto acontece o mesmo com a bicicleta. Se eu tenho um percurso que afinal termina num X ponto, é natural que depois as pessoas não utilizem, porque não é fiável, não é possível e às vezes quando se tenta que seja, até se acaba por tornar-se perigoso, não só para quem viaja, como também para outras pessoas. E, portanto, é este tipo de questões que nós temos de olhar para o espaço público com mais atenção e prever este futuro, cada vez mais antecipar este futuro. Não basta gerir aquilo que temos. Nós temos outros projetos, até a nível europeu, de cidades que reduziram também o automóvel dentro das próprias cidades. Podemos também alargar aquilo que são zonas de prioridade a peões dentro das próprias cidades. Nós temos aqui, por exemplo, o exemplo no centro de Santa Maria da Feira, em que temos ali a zona, nomeadamente da Câmara Municipal, que já tem uma parte do percurso fechado ao trânsito normal. E podemos continuar a alargar essa rede para garantir, não quer dizer que tenhamos de excluir o automóvel, mas garantir que as ruas, os próprios pavimentos, sejam todos da mesma altura, que essa prioridade seja dada para peões, porque depois temos de pensar nas pessoas com esta mobilidade reduzida e que não estou a falar de pessoas que têm necessariamente de estar, por exemplo, numa cadeira de rodas. Estou a falar de pessoas idosas que, às vezes, para se deslocar de um passeio para o outro, não têm sequer um desnível que lhes permita fazer essa deslocação. Portanto, começar a pensar o espaço público no usufruto das pessoas é cada vez mais uma prioridade para que depois a obra que se faça, os investimentos que se façam, as prioridades que se tenham, respondam a estas necessidades das pessoas, porque, em última análise, nós queremos poder deslocar livremente pela cidade. Se há uns anos ninguém pensava que era possível não ter o automóvel presente ali no centro da cidade, vamos percebendo que isso pode mudar e vamos fazendo esse caminho a par e passo, mas é preciso realmente acelerar, porque entretanto a realidade chega-nos e nós precisamos de prever já o futuro. Exato. Ainda a propósito da mobilidade, um centro coordenador de transportes é essencial. Em Santa Maria da Feira temos o interface em Fiens-Lourosa, como queiram, mas aqui no centro da cidade é uma infraestrutura essencial para uma cidade que tem autoestrada a escassos metros e que tem muitos também expressos a pararem aqui. Sim, era o exemplo de há pouco que dava de alguém que vem de expresso e, no fundo, fica a pé numa estrada nacional. É basicamente isto que neste momento está a acontecer. Portanto, esse investimento é essencial. Nós também pretendemos avançar com essa proposta. Tem de ser encontrada uma localização que sirva e que seja também central e acessível para as próprias pessoas. Não podemos também criar uma solução que seja tão afastada, nomeadamente de um centro acessível, seja a pé, seja para as pessoas, que depois também desvirtua aqui esta própria ideia. E, portanto, há aqui este também desafio, mas tem de ser encontrada aqui uma solução que garanta esse acesso e que garanta condições às pessoas. Nós queremos também um conselho de grandes eventos, de receber bem, de ter as pessoas connosco e que é bom. Precisamos também de criar as condições para garantir isso, para quem cá vive, quem trabalha, quem estuda, e é essencial ter esse centro e que seja até potenciador do próprio transporte público, não só na cidade, em particular de Santa Maria da Feira, como também do próprio concelho, que sirva como esse polo agregador e que crie as condições, lá está, mais uma vez, a fiabilidade, as condições, ser bom utilizar o transporte público, não estar à chuva à espera que um expresso venha, é uma das primeiras coisas que temos de fazer para garantir que a experiência é boa e que as pessoas repetem o transporte público. Este é um tema que daria pano para mangas, mas temos que avançar, até porque antes das 7 temos que terminar esta entrevista. Um dos temas centrais do debate público em Santa Maria da Feira está ligado à concessão da rede de água e de saneamento, a Indáqua. Vários estudos indicam que o concelho é um dos que tem a água mais cara do país. Há partidos que defendem a remunicipalização da água. Qual é a postura do LIVRE a propósito desta temática que é tão cara aos feirenses? É muito cara e, na verdade,
Infelizmente, nos últimos tempos, a nível político, fala-se muito das percepções, mas mais uma vez temos falado daquilo que são os factos e que é a realidade. Nós vamos ouvindo às tantas o Executivo, não só este, como os passados, falar um bocadinho daquilo que é também a qualidade do próprio serviço, a qualidade da água e de certa forma tentar justificar daí o valor que se paga. Mas depois nós temos de olhar para os factos e para a realidade dos factos. Aquilo que nós vemos, nomeadamente a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, que emite um relatório anual sobre a questão exatamente da água, com vários índices, com vários dados sobre isto, mostra duas coisas que são bastante reveladoras para isto. Por um lado, a questão que já toda a gente sabe, a acessibilidade económica, ela é bastante alta. Nós temos, neste aspecto, aquilo que o relatório diz é uma qualidade mediana, ou seja, não estamos naquilo que é o melhor índice do acesso económico, que é dos municípios onde mais se paga pela água. Eu penso que seja uma fatura anual que estará acima dos 400 euros e que, em muitos casos, pode ir até aos 700 euros para uma família, o que é bastante elevado. E, a par deste dado do custo financeiro, nós depois temos outro dado que é bastante significativo, que é, no fundo, a cobertura de gastos, ou seja, como é que as entidades que, no fundo, fazem esta gestão da água têm os seus índices financeiros, nomeadamente aquilo que é os seus ganhos, os seus custos. E nós olhamos para o município da Feira e é onde a entidade tem o pior registro, ou seja, tem mais rendimentos do que custos, 182%. Isto demonstra que nós pagamos muito, a Feira paga muito, para ter um serviço, paga demasiado para ter um serviço que sim é de qualidade, mas é o mais caro. Não demonstra a evidência que seja o melhor serviço de todos, nem se justifica que existe este índice, que é completamente disparo, não tem sequer outro município, outra zona próxima deste nível de Santa Maria da Feira, isto é de acordo com os dados deste relatório do ano passado, com os dados do ano passado, e, portanto, há questões aqui que parece que o Executivo, seja este, seja os anteriores, ainda não responderam, que é perceber como é que é isto. Tudo bem, pode-se pagar realmente mais por um serviço que é melhor, mas onde é que está essa evidência? Porquê é que se paga tanto? Porquê é que é uma diferença tão dispar neste custo para muitas famílias? E a isso o Executivo ainda não respondeu e eu espero que esta campanha também ajude a clarificar essa questão. E depois, por outro lado, o caminho que temos de fazer é perceber realmente isto. Esse é o primeiro passo. Perceber se isto faz sentido, se não faz. Eu tenho aqui a suspeita que não fará muito sentido, porque é a prova de que há aqui um acumular, um aproveitamento, chamemos-lhe o que quisermos, do valor de um bem que é essencial para toda a gente, para garantir este dado que eu disse dos 182% de cobertura de gastos por parte da empresa gestora. E aquilo que nós depois temos de fazer é perceber soluções para isto, seja o renegociamento, seja outras soluções, mas é uma situação que não pode continuar. Se nós tivéssemos, qualquer empresário sabe isto, um fornecedor que está a cobrar tanto por uma matéria-prima e que é incomportável para nós pagar, nós temos de procurar outras soluções. Ora, o município tem de as procurar e tem esta responsabilidade, porque é cada vez mais um custo que vai, às tantas, somando cada vez mais, porque a verdade é que o custo também vai aumentando ao longo dos anos, não temos sequer uma tendência que pudesse retroceder neste sentido, que pudesse ir aliviando, não, aquilo que vemos é precisamente o contrário. Outros relatórios de outros anos mais recentes mostram também que a qualidade não é... lá está, temos um dado que mostra que, por um lado, acaba por ser a mais cara e depois, por outro, temos um dado que não é que tem mais qualidade e, portanto, até aí há esse espaço para dúvida. Então, mas se os outros conseguem mais qualidade, porque é que conseguem um valor mais baixo? E, portanto, há aí trabalho a fazer e temos de perceber qual é a solução. A municipalização é uma das soluções que temos, que pode ser posta em cima da mesa, mas temos de olhar para a realidade, perceber a realidade que temos e tentar mudá-la. Se não for, temos de perceber que instrumentos temos à disposição e se esse for um dos caminhos que alivie a carteira de todos os feirenses, que seja esse, mas realmente este tema espero bem que até seja bastante trazido nesta campanha para ajudar a esclarecer estas questões, que lá está, reforço, tanto este município, este Executivo como os anteriores, ainda não explicaram isto. Exato, é preciso mais dados para perceber se a remunicipalização é o caminho ou se poderá haver uma renegociação também do próprio contrato com a Indáqua. Penso que ainda estamos há alguns anos de poder haver essa renegociação, pelo menos de acordo com o contrato que existe, estabelecido com o município de Santa Maria da Feira.
É mesmo preciso analisar os dados e depois perceber o caminho a seguir? É isso, Filipe? É mesmo preciso analisar os dados e nós temos de ser responsáveis, e obviamente o município de Santa Maria da Feira também tem de ser uma entidade cumpridora, mas aquilo que não podemos fazer é estar com estas condições que não são aceitáveis e que temos dificuldade em justificar depois perante os municípios como é que mantemos esta situação atual. Se nós tivermos um outro problema, seja numa estrada, seja com outro tipo de serviço público, aquilo que nós vamos tentar fazer é resolvê-lo. E na verdade isto mostra uma coisa, que é, se afinal é assim tão difícil arranjar soluções neste atual sistema, se calhar então temos de procurar um sistema que garanta que a qualquer momento, ou pelo menos com relativa flexibilidade e facilidade, conseguimos mudar as situações, porque se ficarmos reféns disto, então é sinal que não é uma solução boa também para o município. Portanto, é questão que temos de defende que é reavaliar. necessário avaliar os dados disponíveis e depois perceber o melhor caminho a seguir. Poderá não ser necessariamente a remunicipalização. É isso que quer dizer? Esse parece-me o melhor caminho à partida. Agora é preciso também ouvir aquilo que serão as propostas, nomeadamente do partido que tem estado no Executivo, e os custos justificar também, e os custos, que isto poderá ter para a autarquia, todas as consequências. Mas acho que esta questão ainda não foi completamente explicada. Não se podem escudar na questão da qualidade quando percebemos que não é isso que está em causa. A qualidade até pode ser boa, mas está aqui um preço exorbitante e acima do que essa qualidade pudesse compensar, e portanto isso precisa de ser justificado, e gostaria de ouvir essas soluções, essas propostas. Se não, temos realmente de avançar com outras soluções, sendo a municipalização uma delas, que tem de ser colocada em cima da mesa, sem dúvida. Muito bem, no arranque desta conversa falou sobre a importância também de um município mais ecológico e amigo do ambiente. Que propostas é que o LIVRE traz para cima da mesa? Temos relatos de poluição nos rios. Que propostas concretas é que o partido pode apresentar para diminuir ou erradicar este tipo de comportamentos que lesam o património natural do concelho? Sim, nós temos tido bastantes desafios nessa área ambiental e que depois já percebemos impactam muitas das vezes a vida comum, a vida do dia-a-dia, e com resultados que ainda não percebemos o seu verdadeiro impacto, ou o seu total impacto. Essa da situação é uma delas, as descargas poluentes que vão surgindo. Nós temos também recorrentemente no país, um pouco por todo o país, a questão dos incêndios, que também temos de perceber aqui as opções políticas que vão sendo tomadas e aquilo que podemos mudar para mitigar, ter ano após ano os mesmos resultados, e portanto é preciso também reavaliar essas opções. Nós temos em primeiro lugar uma política florestal que é basicamente aquilo que nós vemos montanha após montanha, se formos aqui um pouco para o interior, eucalipto atrás de eucalipto. E não estamos a falar já de floresta, né? Na verdade estamos a falar de plantações de uma só espécie, que não trazem sequer biodiversidade, não trazem propriamente vida. Olhamos para um espaço que até pode ser verde pelo eucalipto, mas que em prática não traz diversidade animal, ambiental, etc. E nós temos de fazer uma mudança clara. Nós temos de, lá está mais uma vez a questão até do espaço público, olhar para esta reconfiguração e perceber como é que podemos voltar a reintroduzir espécies autóctones que melhorem não só aquilo que é a nossa paisagem, os nossos ecossistemas, e que os tornem mais resilientes aos próprios incêndios. Nós sabemos que o incêndio faz parte da própria vida do eucalipto. Ele, na verdade, até se reproduz com o próprio eucalipto. Aquilo que ele faz é, durante um incêndio, quem já infelizmente esteve perto de incêndios, de certeza que já ouviu aqueles quase disparos que os eucaliptos fazem, que no fundo é rebentar para depois expelir aquilo que são aquelas pequenas bolotas, se é que posso dizer assim, que são no fundo as sementes do próprio eucalipto, e ele propaga-se com o próprio incêndio. Nós depois temos as espécies autóctones, os carvalhos, os jamieiros, os sobreiros, que estão habituados ao nosso clima, que resistem, eles sim, aos incêndios. Porque aquilo que nós vemos em Portugal é uns incêndios que ganham proporções assustadoras e que consomem bastante, e que, por mais meios que tenhamos, será difícil de combater incêndios dessas dimensões. E, portanto, o que precisamos é de espécies que lhes resistam melhor. Eles até podem herder, mas vão ter proporções muito menores, e nós sabemos isto, os especialistas da área sabem isto, e nós temos de fazer essa opção que também é política. E até neste sentido, aqui uma das propostas que nós temos é também até da própria criação de um horto municipal, em que se possa fazer também o cultivo destas próprias espécies, não só para o espaço público, para o espaço no meio das cidades, das nossas vilas, e que possa também reconfigurar e reintroduzir. E depois um aspecto fundamental, que é também este conhecimento por parte das pessoas destas realidades
que é perceber o impacto que uma erva das pampas, que pode ser bonita para decoração, o impacto que ela tem, porque é uma espécie invasora e que se facilmente alastra numa zona de floresta e que depois é, mais uma vez, ótimo combustível para incêndios e acaba por secar um pouco aquilo que é a biodiversidade à sua volta. E, portanto, era importante, a par deste horto municipal, que não só também poderia ter aqui esta componente da educação ambiental, com a criação também de um centro ambiental. Não só fazer este trabalho, que já existe muito também com as escolas, é um facto, mas cada vez mais precisamos do alargar, porque não são só os mais novos que também precisam deste conhecimento e de perceber a realidade da nossa floresta, como é que ela se gera, como é que ela garante também a nossa sobrevivência. Não estou sequer só a falar da questão puramente agrícola ou pecuária, estou a falar mesmo da nossa vida em termos da qualidade do ar, em termos daquilo que é o bem-estar das pessoas, em ter um espaço público mais arborizado, porque estamos também, nós sabemos disto, com aumentos da temperatura bastante acentuados, nós vivemos verões cada vez mais quentes, ter refúgios climáticos nas cidades, em que tenhamos mais árvores lá está, as árvores autóctones que garantem esta folhagem e este enquadramento naquilo que é o nosso desenho de floresta, o enquadramento destas espécies no próprio centro das cidades, que ajudam a arrefecer ruas, que tornam-nas mais frescas para as pessoas poderem caminhar e que não estamos num simples espaço cimentado, alcatroado, em que há muito calor. E, portanto, estas opções que vão sendo tomadas, e é bom que as populações vão tomando conhecimento cada vez mais e sensíveis para estas questões, porque aquilo que vemos é muitas vezes agora a criação de parques públicos que, na verdade, depois têm poucas árvores, têm pouca sombra e que estamos muitas das vezes, aliás, isto é um caso paradigmático disso, com a construção aqui de uma estrutura, de uma infraestrutura de supermercado, mesmo na cidade da Feira, em que tivemos o abate de sobreiros e que havia um projeto de compensação que também ainda não sei ao certo, pode ser ignorância minha, mas ficaria também à espera que o Executivo desse novidades de onde foi esse projeto, para as pessoas também perceberem o impacto que este abate tem, porque estamos a falar de árvores com décadas e que não será o mesmo que simplesmente replantar uma árvore jovem que vai demorar muitos anos a ela ter o mesmo efeito que a antiga tinha. Portanto, estas duas propostas são essenciais. Nós depois temos outras, nomeadamente nesta questão do espaço público, com as veredas, que também foi uma proposta que já avançámos em Lisboa e que faz a diferença na vida das pessoas, que é ter estas ruas com mais árvores e que garantam esta proteção também do calor. Temos também de ter espaços verdes que sejam não visitáveis, mas que sejam de percurso. Aquilo que nós vamos tendo é, às vezes, a abertura de parques ou jardins em que, em boa verdade, para usufruirmos deles, temos de nos deslocar de carro. Aquilo que temos de fazer é aproveitar o espaço que muitas das vezes está até abandonado, devoluto. Nós temos situações dessas, por exemplo, no centro da cidade da Feira, a zona do antigo tribunal, também a zona da antiga escola, em que são património que está no fundo ao abandono e que tem de ser requalificado e melhorado para que sejam zonas de passagem com espaço para estar, para convívio, porque isso também é importante para as pessoas terem estes espaços onde estar nas suas cidades. Nós tínhamos, antigamente dizíamos muito isto, não é? Nós tínhamos um terceiro espaço, o primeiro era a casa, o segundo era o trabalho e depois o terceiro espaço, que era os clubes, os teatros, as associações, o espaço público, o jogo de cartas, e hoje em dia estamos a perder um pouco esse terceiro espaço, às vezes o segundo também com a questão de teletrabalho, etc., e perdemos um pouco este senso de comunidade, que nós tínhamos muito de entreajuda. Nós vimos isto com a pandemia, como era importante também esta ajuda e esta presença das pessoas e estarmos disponíveis também para o outro, e acho que nós vamos perdendo este senso de comunidade e isto faz-nos falta. Portanto, quando falamos das questões de espaço comum, das questões ambientais, estamos a falar de criar também condições para que as pessoas possam voltar a estar juntas, a entenderem-se melhor, a falar, a dialogar, a jogar às cartas, seja o que as pessoas quiserem que seja, mas é importante devolver esses espaços às pessoas. Exato, nós temos que virar a agulha para a área da cultura. Num vídeo onde apresenta a sua candidatura à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, afirma que o concelho é conhecido como a cidade dos eventos, mas que em grande parte do ano é um mero palco vazio. O que é preciso mudar ou que medidas propõe o LIVRE para contrariar esta visão? Sim, nós temos, nomeadamente, grandes eventos e temos uma produção cultural interessante.
Mas, porém, há aqui duas vias nesta questão da cultura. Nós temos, por um lado, a via de entretenimento, e que é certa e é legítima e está tudo certo, mas criámos cada vez mais, e fomos construindo, ainda bem, condições para a produção cultural. Temos vários grupos de Temos dança. tido grande capacitação dos agentes culturais do concelho. Grande, enorme. Ao longo Temos dos vários últimos agentes anos. culturais e, portanto, temos já aqui uma capacidade criativa bastante interessante. Aquilo que precisamos de fazer é também dar um salto, é dar novas condições. Por isso é que nós propomos as casas da criação. No fundo, espaços em que também revisita este ponto da questão também da comunidade. Que nós voltemos a ter também espaços culturais que sejam das pessoas. Que seja para o teatro amador, que seja para a dança, para ter aulas de dança, que seja para criar novos espetáculos, novos grupos, para bandas que estão nas suas garagens também terem um espaço para poder ensaiar, por exemplo. É importante voltar a ter estes espaços. É importante também dar aos agentes culturais novas condições. Nós temos muitos agentes culturais, desde as companhias, associações, etc., que precisam também destes espaços para criar, seja para ensaio, seja para criar guiões, para ter os seus próprios materiais, enfim, um sem número de questões que nós temos de garantir que agarramos este talento, porque também não podemos deixar fugir. Volta à questão inicial de perdermos, do conceito de estar a perder população. Nós não podemos continuar a desperdiçar este talento enorme que temos. Nós não temos também nenhuma instituição de ensino, por exemplo, na área cultural ou criativa, e nós precisamos de ir buscar estas pessoas, de garantir que elas estão e que elas estão entrosadas com a comunidade, para que exista esta produção cultural, e era isso que me referia, também ao longo do ano, para que possamos ter uma produção cultural que não esteja dependente de um grande evento, por exemplo, que seja feito, e que é bom, que continue, mas que precisa ainda mais disso para que Santa Maria da Feira possa ser este verdadeiro polo cultural e criativo. No fundo, um bocadinho passar da cidade dos eventos para uma cidade cultural e criativa é uma das propostas que temos e que ambicionamos. Há várias coisas que podemos fazer e coisas tão simples como esta disponibilização de espaços. Mais uma vez reforço, temos espaços ao abandono, devolutos, que não estão a ser utilizados. Precisamos fazer esse mapeamento e de recuperar esse património para que ele seja mais uma vez colocado à disposição. E aqui reforço, nós temos muitos idosos no concelho, muitas pessoas que às vezes estão em grandes situações de isolamento, de situações difíceis às vezes, até por questões familiares. Precisamos voltar a criar estes espaços de comunidade para que as pessoas se possam voltar a reencontrar. E estas casas da criação podem ser estes espaços onde jovens criativos, de jovens de bandas de música, etc., possam criar, e que também os mais velhos possam usufruir para aquilo que seja, até recuperar. Falei aqui das questões de teatro, dança, pode ser as questões de artesanato, até várias áreas que se podem ser trabalhadas, e aqui a nível mesmo até de freguesia, e que pode ser um encontro intergeracional bastante importante e que ajude também a manter vivas as nossas freguesias. Aliás, isto é uma das questões que nós queremos trabalhar, este concelho vivo, para manter esta atividade. Nós temos feito muito caminho, mas já há muito caminho a fazer, e é nesse sentido que queremos ir devolver e trazer mais cultura, e que Santa Maria da Feira seja este polo cultural. Estamos a cerca de 11 minutos do fim da entrevista, apenas para dizer que se calhar teremos que ser um bocadinho mais concisos. Ainda gostaria de ir aqui a 2 ou 3 tópicos. Falou sobre coesão territorial, da necessidade também de promover esta coesão entre as diferentes freguesias do concelho. Atualmente são 21 freguesias e uniões de freguesia. Depois do ato eleitoral vão passar a ser 28 freguesias e uma união de freguesias. Que propostas é que tem o LIVRE para trabalhar esta coesão territorial num concelho em que temos freguesias rurais, outras urbanas e em muitas um misto destas duas realidades? Sim, é um facto. Isso é um facto absoluto. Nós temos essas dinâmicas bastante diferentes, que são assim um desafio, porque essas diferentes realidades, mas também são uma riqueza e que tem de ser aproveitada. Nós já falamos da questão da mobilidade, não queria regressar lá até para falar de outros aspectos, mas a questão da mobilidade é bastante importante para assegurar esta questão da coesão e da deslocação entre as freguesias. Depois também temos uma novidade que também já foi até aqui mencionada, que é a questão também de voltarmos atrás com algumas reuniões de freguesia. Porque aquilo que assistimos também durante alguns anos foi que algumas freguesias acabaram por perder também serviços públicos, acabaram por perder importância e acesso a estes serviços, às vezes em detrimento daquilo que foi o novo centro da própria União de Freguesia, e portanto há aqui também uma nova margem com este passo atrás que é dado em várias uniões de freguesia, para voltar a ter maior centralidade em algumas freguesias, nomeadamente, a freguesia do Val, por exemplo, que perdeu alguns serviços e que era importante reverter este processo. A nível da coesão territorial, nós tínhamos um desafio, e aliás
presidente do município, presidente do executivo anterior, falava desta questão e da questão central, por exemplo, do emprego. Nós atravessámos, nomeadamente, que há 10 anos, essa crise, esse final de crise, se é que posso dizer assim, em que tínhamos uma situação de realmente desemprego elevado, que ameaçava muitas famílias que às vezes tinham o casal que trabalhava na mesma empresa e que ficava sem emprego, e eram situações bastante difíceis. Felizmente hoje essa já não é a situação com que lidamos, temos um desemprego em média com aquilo que é a média nacional e portanto já não é tão alarmante, mas mais uma vez precisamos de ter este futuro para o concelho. Nós temos um tecido empresarial bastante marcado por empresas familiares, por empresas que também têm agora e que sofrem isso, têm esta dificuldade também em reter jovens qualificados, com licenciaturas, com engenheiros de produção industrial, por exemplo, e que têm esta dificuldade em modernizar também os seus processos produtivos e têm esta dificuldade em reter talento. Aliás, a perda de população reflete depois neste tipo de questões. E há aqui um desafio também, juntamente com muitas empresas, muitos empresários, de fazer esta requalificação também do nosso tecido empresarial e industrial. É preciso, porque o Concelho tem perdido também terreno naquilo que é a sua capacidade exportadora e, portanto, isto são alguns sinais de alarme para os quais temos de olhar já e garantir que damos um salto. Não podemos manter um bocadinho tudo na mesma à espera que continue a resultar. Conseguimos resolver esse problema do desemprego, ainda bem, agora precisamos de lidar com o passo seguinte, que é requalificar, tornar a nossa economia cada vez mais uma economia especializada do conhecimento. Para isto ajuda, por exemplo, a questão de uma componente bastante forte da cultura e da criatividade, que é bastante importante, e aqui também a capacidade de atrair cada vez mais jovens qualificados que introduzam novos processos, que melhorem e que acrescentem valor àquilo que é as nossas empresas, porque aí sim conseguimos produtos de maior valor acrescentado, com isso aumentar também os salários, porque aumenta a capacidade das empresas e com isso reter cada vez mais pessoas no Concelho, que é um objetivo essencial. E nós vemos isto em vários pontos do Concelho, em que infelizmente tem sido difícil de chegar lá com estas políticas mais ativas de transformação daquilo que é o nosso tecido empresarial e industrial. Não podemos deixar as freguesias que, como dizia, mais rurais, simplesmente no mesmo estado de coisas que sempre conheceram. Precisamos fazer esta transformação. Esta transformação faz-se com desenvolvimento local, com novas políticas que consigam juntar as pessoas daquela freguesia, os atores mais importantes, as empresas, as associações, as cooperativas agrícolas, por exemplo, e que consigamos trazer novos setores de atividade, que consigamos pôr empresas a conseguir captar mais jovens qualificados e que consigam com isso criar mais valor e fazê-lo em todo o Concelho. Isto são políticas ativas de intervenção que vão demorar e que são demoradas, mas é por isso mesmo que temos de o fazer já, porque o relógio infelizmente já começou a contar. O nosso relógio também está muito perto do fim, mas ainda temos aqui alguns minutos. Filipe Honório, houve aqui temas que não conseguimos abordar e numa hora seria difícil também abordar todos os temas que interessam ao Concelho de Santa Maria da Feira. Propunha agora que tivesse aqui alguns 2-3 minutos para elencar outras medidas que considera relevantes, até noutras áreas que não abordamos, por exemplo, educação, saúde, juventude. Acabamos por falar em algumas de forma mais periférica, mas tenho agora este tempo também, antes de uma nota final. Sim, e agradeço porque há uma questão aqui essencial, que é este acesso também aos serviços públicos, e este acesso aos serviços públicos faz-se de várias formas. Sabemos que, eventualmente, nem todos os serviços públicos ou este acesso a estes serviços públicos está dependente daquilo que é o município, mas há outro tipo de condições que nós podemos garantir. Já falamos aqui algumas delas, a questão dos passeios e que não tem sequer os desníveis para acessos fáceis, a questão de não ter as marcações nos próprios passeios para pessoas invisuais, e portanto há vários mecanismos que não são caros, que são fáceis de fazer, de pequena intervenção e que melhoram muito a vida das pessoas. E nós temos que pensar nesta questão. Ela toca um bocadinho em tudo, aqui na questão da coesão, da questão da mobilidade, que é este acesso aos serviços públicos, à escola, ao centro de saúde e até aos correios, aos bancos, aos serviços que as pessoas usam numa base diária. É preciso garantir que temos essa acessibilidade, que ela é possível, ou seja, que nós temos realmente um serviço que as pessoas, para as quais as pessoas se consigam deslocar, e por aqui passa a questão da coesão e garantir que o Concelho é bastante grande, garantir que em sítios acessíveis tínhamos esses serviços disponíveis para as pessoas. Temos de pensar nas pessoas mais idosas, com mais dificuldades de se deslocar, e que é essencial. É essencial porque
à medida que vamos cortando, e vimos isso durante demasiado tempo, à medida que vamos piorando estes acessos ou dificultando e não tendo políticas que transformem isto, vamos acarretar mais problemas para o futuro. Um exemplo muito prático disto, quando nós não temos políticas preventivas, por exemplo, da questão da saúde, aquilo que nós vamos ter é depois, mais à frente, doenças uma fatura mais elevada, não é? Muito mais elevada. Vamos ter doenças muito mais difíceis de tratar, pessoas em condições muito mais difíceis para também, às vezes, lidar com os próprios tratamentos e que, às vezes, saem mais caros àquilo que é ao próprio Estado. E, portanto, este acesso também previne este tipo de situações, garante que as nossas crianças possam novamente ir à escola, para a escola a pé, garante que este sentido de comunidade que é bastante importante recuperar, e isto melhora a vida das pessoas no dia-a-dia. E este acesso aos serviços públicos toca em várias áreas, como disse, mas parece-me bastante determinante porque às vezes esquecemos o dia-a-dia de cada pessoa e aquilo que a pessoa atravessa, para perceber que as políticas públicas que temos de mudar. E essa é uma delas, esta questão da mobilidade e dos acessos é uma delas, porque queremos garantir que alguém em Lobão consegue realmente tratar do seu dia-a-dia em Lobão e que não tem de esperar por um autocarro que eventualmente pode ou não chegar, ou que chega meia hora atrasado e que tem de vir para o centro da cidade, por exemplo, e que depois aí não consegue porque tem de tirar um ticket e demora muito mais tempo porque os serviços foram de tal forma concentrados que a espera é muito maior. Enfim, isto cria frustração, angústia nas pessoas e que é natural que assim crie, e criamos um concelho com menos vontade de viver, e é isso que temos de mudar, temos de dar um passo atrás e perceber aquilo que temos de fazer para assim a seguir dar dois em frente e conseguirmos um concelho melhor para viver. Temos mesmo que fechar a entrevista. Que nota final é que gostava de deixar enquanto cabeça de lista do LIVRE à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade da Rádio Sintonia e também dar este agradecimento àquilo que são os meios de comunicação social locais, que são bastante importantes, e vemos sempre isso nas eleições autárquicas, também a dar voz às próprias candidaturas, e percebemos que sem eles dificilmente havia um escrutínio, e por isso deixar aqui esse agradecimento e reforçar de forma muito breve, que espero que seja uma campanha bastante esclarecedora, consigamos trazer as propostas para o futuro de Santa Maria da Feira para cima da mesa e que falemos de progresso e como é que podemos melhorar a vida para todas as pessoas que aqui vivem. É importante ter isto em mente, é importante perceber também que as opções que vão ser tomadas depois no dia 12 de outubro vão influenciar a nossa vida durante 4 anos, e perceber que se gostamos das propostas de determinado partido, e neste caso espero que sejam os do LIVRE e que respondamos aos anseios das pessoas, que possam dar essa força para que consigamos mudar realmente o concelho. Muito bem, muito obrigada, Filipe, pela presença aqui nos estúdios. Em entrevista com Filipe Honório, candidato do LIVRE à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas eleições autárquicas de 2025. O concelho vai a votos a 12 de outubro e há 9 candidaturas à Câmara Municipal até 26 de setembro, às quartas, quintas e sextas-feiras, depois das 6 da tarde. Entrevistamos os candidatos à autarquia de Santa Maria da Feira. Amanhã recebemos o candidato do PAN, José Costa Carvalho. É tudo por hoje da minha parte. Mais logo, depois das 9 da noite, à Praça da República, com moderação de Nelson Paes. O programa estará naturalmente centrado nas autárquicas de 2025.